Boa noite, já quero deixar para todo mundo um salve de afeto, um salve de saúde em primeiro lugar, né? Que é o que a gente mais precisa. A voz está rolando aí, valeu, valeu Michele. E estamos aqui esperando o Pedro Luiz para falar, esse amigo de outros carnavais, para falar especificamente da palavra afeto e outros temas. Olha ele aqui. Deixa ele chegar aqui. E aí a gente vai conseguir, vai ver no que dá. Esse é um experimento, né? Vai ver Estou no que dá chegando essa para ele saudade. duas homenagens: o carnaval da minha infância e o carnaval da minha contemporaneidade. Por favor, vamos fazer essa mistura, né? Satisfação estar trocando afeto com você aqui. A satisfação é minha, que alegria. A gente ganha tempo com isso, né? Quando eu Deixa eu... soube, eu falei, nossa, que maravilha, a gente vai conseguir se sintonizar, né? Trocar ideia e falar de lembranças, né? Parece que faz tanto tempo já, né? Para mim, É, já tem uma relação, o tempo já parece que passou voando, assim, né? Eu já separo isso em épocas. A gente já chama ano passado de época. é verdade. Eu tenho chamado, Russo, de o novo ACDC. É antes do corona e depois do corona, porque tudo será isso. Totalmente, totalmente, totalmente. E passou um carnaval, né? Cruzou o carnaval. Sabe que Exato. quando começou ali, ó, nas minhas experiências ali, se eu for falar da memória que eu tenho, é de ter parado com Baiana justamente no trio, no navio, né? A gente parou de tocar justamente ali e era um carnaval, né? Que todo mundo falava da relação da ocupação, que era a tampa da panela. Não tinha mais como para onde ir. E a gente falando sobre tudo isso, sobre a ocupação de espaços, comportamento, tudo mais, e parou, congelou nesse carnaval. E a gente, quando começou a fazer o disco, esse disco que a gente está lançando agora e essas coisas que a gente está fazendo agora, a gente tinha certeza que nesse carnaval já tinha acabado. Foi muito interessante, que agora cruzou assim o carnaval, a gente fazendo as músicas, lançando as coisas, e criou aí uma relação com o tempo que só resta a gente se apegar no atemporal, né? Na atitude do hoje, né? Acho que a felicidade do momento, falando de afeto, a relação com a felicidade está cada vez mais nesse momento, está mais aqui agora do que nunca, né? É exatamente, é um momento desafiador, né? Onde a gente está tendo que lidar com quase que com uma máquina do tempo, né? Uma máquina do tempo diferente e nos dá alguns ritmos diferentes, né? Sem dúvida, a gente não esperava por isso, né? Que não tivesse agora, um ano depois, para a gente parou também, em se tratando de carnaval, parou ali no desfile do Mama Bloco, foi 1º de março, né? Que aqui no Sim, Rio fecha o carnaval do Rio, no domingo depois do carnaval. Depois disso, eu dei uma pequena viajada, como eu sempre faço, para descansar daquela intensidade, e já caímos nesse outro relógio, né? É, e é um relógio onde, acho que é um relógio onde, na verdade, ao mesmo tempo que é muito tecnológico e a maneira como a gente está podendo se ver, a gente está se valendo, né, dessa tela, dessa coisa toda aqui, parece que a gente caiu numa ampulheta, né? O tempo roda assim numa velocidade que não é mais aquela dos ponteiros nem dos dígitos, né? A gente teve que sim. redesenhar o tempo. Isso e rever, e talvez até mesmo que sem o abraço que a gente tanto anseia, né, que é aquela coisa que a gente tem de pegar, né, de olhar de perto, criou talvez outros mecanismos da gente ver pessoas que às vezes o corre não deixava, né? Sim, totalmente, totalmente. Você pensa como isso vai se fazer no futuro? Assim, eu lembro que a gente fica sempre fazendo essa pergunta de como serão os futuros carnavais, né? O que será da guitarra baiana? O baiana sempre atirava para esse tipo de coisa, atirava não, né? Sempre mergulhava nesse tipo de coisa. E você pensa nisso? Outro dia eu tentei colocar minha cabeça nesse tipo de convívio de laboratório, de carnaval, de pensamento, assim, de muitas pessoas ocupando uma rua. E para mim foi tão, pelo momento, isso para mim foi tão impossível que eu não consegui nem imaginar formas. Assim, eu achei que, tipo, desrespeito imaginar formas, assim, desse convívio no final das contas. Tanto porque eu passei por esse carnaval agora com a cabeça totalmente desconectada do que estava acontecendo, assim, sabe?
Eu acho que o meu relógio biológico carnavalesco, né? Depois de ter feito algumas festas em relação a isso tudo, ele começou a sentir um vácuo no depois do carnaval, e isso meio que me desestabilizou em relação Mas, a festas populares, até as datas religiosas dessas festas me é, desestabilizou em relação a toda aquilo, né? Porque se pensa muito, e é totalmente notório, é totalmente importante que se pense no mercado, em como os holds, as pessoas da cadeia de trabalho, elas vão sobreviver com esses vácuos, né? Com esse ato. Mas depois eu comecei a pensar numa relação biológica mesmo, da gente ter aquela válvula de escape do carnaval, colocar aquilo tudo para fora, ser um momento popular que as pessoas todas congregam, ou seja, tá uma pessoa ali vendendo sua água e olha e fala, não, eu tô aqui, que nem fulano que tá ali no camarote, eu tô aqui vendendo, mas eu tô vendo fulano igual, sabe? O grau das permissões que por mais que seja no meio do mercado todo, se dá. E eu não conseguia imaginar como isso ia se fazer, eu comecei a se desfazer, assim, desafio, né? a gente não tem muita ideia de como vai ser, porque carnaval, na verdade, do jeito que a gente faz, tanto baiana quanto monobloco, é um carnaval que remete também à nossa infância, que é um carnaval realmente totalmente livre e democrático, né? Um carnaval onde todos têm o acesso, né? É uma mistura um pouco. O carnaval é uma mistura de Réveillon com quadrangular final, com fantasia, com essas coisas, com a festa popular, com a coisa pagã, né? E ao mesmo tempo, para mim, né? É pagã assim, no sentido talvez do contraponto com o cristão, mas para mim é que para todo mundo que está ali, aquilo é de certa maneira uma religião, está todo mundo vibrando e está todo mundo parece uma grande oração, né? Os desfiles, quando você vê todo mundo engajado em estar entoando as canções ou dançando as canções, isso para mim isso para mim é mítico, isso para mim é celebratório, né? E isso para mim é congregação. E congregação de todos mesmo, como você falou, toda a cadeia produtiva, que tem a parte que a galera só vê, né? Quem está cantando, quem está tocando, mas para aquilo acontecer tem, né, uma, Sim. um quebra-cabeça bonito, né? E a gente até se preocupou muito em como tentou ajudar da maneira possível também quem estava no lado mais frágil dessa parada. Agora, como será? A gente não sabe, nem mesmo porque a gente não sabe quando será, né? É melhor fazer essa pergunta primeiro, né? Quando será o futuro Diante do carnaval? Total, total. É isso, cara. Nos resta sorrir e acreditar com fé nas incertezas, assim, né? Desmontar essas incertezas pelo um caminho da alegria, assim, né? Eu tenho visto a transformação que a gente pode dar para estudo, sem soar falso de forma alguma, mas onde a gente encontra alegria dentro do caos, dentro desse momento? Onde a gente encontraria essa força? Eu fico procurando em cada coisa dos acontecimentos, de tudo, das dificuldades, encontrar uma beleza e uma força alegre para poder fazer esse processo de transmutação, assim, né? Onde é que você tem encontrado os momentos lindos dentro desse processo todo de pandemia, do vácuo, dos carnavais e de composição, do dia a dia natural, assim? Tá, eu vou te contar e depois quero que você me conte também. Como, na verdade, a gente foi desafiado, saiu um pouco do que era uma rotina, e que é uma rotina muito doida, né? A gente é freelancer e trabalha, bota os nossos batalhões na rua o ano inteiro em situações totalmente distintas, né? A gente não tem aquela coisa da rotina, mas nem por isso trabalha menos, né? Para mim, teve uma curiosidade particular que foi me deparar com tantas coisas que essa rotina doida que a gente vive, intensa, de estar se deslocando, né? A nossa vida é andar por esse país e por esse mundo, né? Uhum. Parafraseando nossos grandes Gonzagas, pai e filho, nossa vida é andar por esse mundo. Então, a coisa de parar, acho que também nos deu, para mim, deu, e imagino que para você e para os seus parças, deu uma coisa de mexer naquilo que a gente nunca tem tempo de mexer. Naquilo que fica aí, eu preciso ver isso. Então, para mim, foi um negócio de experimento. Pô, esse instrumento aqui está parado, o que eu vou fazer com ele? Estou devendo uma música para um parceiro aqui, então já vou pegar esse instrumento que está parado e essa parceria que está no meio do caminho. Comecei a fazer essas costuras
entre demandas que estavam na espera, né? E Uhum. muitas coisas. A gente foi se envolvendo aqui nos projetos aqui na firma, que, digo mais na minha particular, também o Monobloco continuou dando aula, passou a dar aula virtual. Foi muito bacana porque juntou as 3 cidades onde há a oficina, que é Belo Horizonte, São Paulo e Rio. Uma coisa que acontecia habitualmente com o deslocamento das pessoas dessas praças, porque acabaram se conhecendo, iam para o desfile alheio, iam para as festas Sim. alheias nas cidades vizinhas. E a maneira nesse ano foi juntá-los todos. A aula virtual juntou. Foi muito diferente, é uma experiência que meus parceiros, eu não dou mais aula atualmente, né, mas eu acompanho ali com eles, e foi diferente, mas foi muito produtivo também. Mas no que concerne a minha multiplicidade, a minha diversidade de projetos meus particulares, eu fui mexer em coisas que às vezes ficavam ali paradas, abrir várias parcerias novas que estavam pedidas e não aconteciam, mexi em instrumentos, mexi em equipamentos, saí fazendo uma salada do meu jeito caótico de sempre, cruzar todas aquelas coisas que estavam me esperando, olhando para mim, eu falei, daqui a pouco eu vou aí. Foi um momento disso. Em alguns projetos, só para fechar aqui, também saber a sua impressão sobre isso, como você lidou com isso, em alguns projetos, como um que eu estou fazendo com o Batman, que saiu pela lei emergencial aqui, Aldir Blanc, que é uma experiência do macro que a gente fez há 2 anos atrás, só que aqui nesse território, né, feito remotamente. É engraçado que a palavra remota é de distante, né? E o É, remoto se aproximou nesse momento, né? aproximou. Muitas palavras trocaram sentidos aí, né? Ganharam novos, né? É, E às vezes antagônicos mesmo. Mas, por exemplo, a gente teve uma experiência, eu não vou dar muito spoiler, porque daqui a pouco chega, daqui a pouco a gente já entrega essa sequência, essa série de exercícios aqui. Um dos nossos convidados assim foi de uma efetividade, um militante, um caboclo preto com uma atitude militante, mas com um sorriso desse tamanho no rosto, que aquilo para mim foi muito encantador, né? Isso tem a ver com as alegrias, onde a gente foi buscar as alegrias. Quando eu vejo sim, um cara como esse, que eu não vou dar o spoiler, militando com um sorriso, militando pela questão de gênero, pela questão de cor, né? Contra a homofobia, contra o racismo, com um sorriso imenso no rosto, falando coisas imensas. Eu falo, poxa, olha aí, né? No confinamento aprendemos outras alegrias e nos inspiramos com outras coisas, e a gente há de sair maior. Eu acho que a gente sim. sairá maior. Essa é uma certeza, é uma certeza, é uma certeza. Isso é uma das minhas alegrias, né? Me fazendo já essa pergunta, eu já fico naquela coisa do que não me destrói, me fortalece, assim. Isso já é da força natural da gente, né? E sabe que para mim tem sido isso também. Eu fiz um contato aqui também pelo elo da música, né? Primeiro deu aquela chacoalhada absurda, né? De escrever ou compor sobre o que está acontecendo, falar pelos outros, falar por mim pelos outros, eu tiro os outros por mim. Deu uma misturada. Minha cabeça estava assim no elo ali que eu estava no sentido de observação, né? Quando você está nos carnavais, no show, falando com as pessoas, você começa a agir meio que por intuição, né? Você começa a falar e a captar por intuição. Você está em vários lugares, né? Então, quando eu fiquei em casa, a primeira coisa que eu senti foi a falta desses ecos, né? Esses ecos do ão ali, né? Já fez na minha cabeça, fez... parou tudo. E aí depois, cara, rolou um negócio muito louco aqui mesmo, assim. Foi uma alegria que eu tive de susto, assim, da internet. Eu tava aqui fazendo essa coisa desse disco do Baiana, pesquisando as coisas, vendo os discos. E aí eu tava querendo pesquisar um movimento lá na África, que eu não queria buscar pelo nome do cantor e não queria também buscar ali pelo ritmo, que nem eu tinha feito anteriormente, com o Duro. Eu queria a Titica, da Angola, porque ela rimava desse jeito, era incrível e tal. E tal. Aí eu fui buscando porque eu lembrei que certa feita eu estava na Europa e eu vi um top 10 da África e eu fiquei assim sem acreditar no tamanho e na variação e variedade de tudo que estava acontecendo. Ou seja, para mim eu tive que ir lá, ali para perto, para poder ter um entendimento. E eu voltei com essa sensação
depois que a gente teve as experiências com Baiana, com a galera do Burundi, essas coisas todas. E aí, Pedro, eu fui aqui, cheguei na internet, comecei a pesquisar, vendo uma manifestação que era uma coisa meio carnaval, eu tinha acabado de sair do carnaval, uma coisa que a galera dançasse, que abrisse, queria saber o que estava acontecendo com o público, né? Porque no Baiana tem a gente aprende muito com esse organismo do público ali para ritmar as músicas, para fazer a próxima música, a gente fica olhando o show, né? Por isso que esse disco está sendo muito interessante. Ele veio com a lembrança do carnaval ali, né? Aham. Aí eu digitei aqui, tique, 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 achei, fui dormir, não achei nada, e no outro dia, quando eu acordei, estava aquela tela que tinha ficado do random, da coisa girando. Era uma pessoa na Tanzânia cantando e o público se movimentando de uma forma muito parecida com as coisas que acontecem por aqui, que estavam acontecendo no carnaval. Que palavra boa, E hein? Comovimentando, porque é se comovendo com movimento, né? estavam sentindo essa influência, sofrendo essa influência, né? E de repente eu mandei a mensagem, procurei o ser humano que estava cantando, que até então eu não sabia quem era, e mandei mensagem, procurei em plataforma, não achei, procurei por isso, não achei, quer dizer, eu estava na janelinha ali já sonhando em fazer um contato direto com uma pessoa na Tanzânia, na África, que eu acho que eu nunca faria dessa forma se eu tivesse no processo natural de fazer as músicas, de estar na rua, de estar tudo no próximo, tudo relacionado àquele circuito ali, o real. Então foi muito impressionante, assim, ele me respondeu, quando ele me respondeu, eu não sei falar inglês, e eles também lá só tem um que fala inglês, aí começou a juntar aquela coisa ali de os deuses devem estar loucos, sabe? Aquelas produções antigas que passavam na sessão da tarde, a gente com o celular na mão, assim, várias cabeças ao redor, assim, olhando, e Beto falava com ele em inglês, ele respondia e o resto fazia, oh, sem se entender nada. O curioso disso tudo é que, assim, logo quando rolou a história, no carnaval a gente ficava falando, para onde vamos? Para onde vamos, tubarão? Para onde vamos, capitão? Com aquelas alusões do navio pirata, das pessoas serem um mar de Aham. gente e de tudo que estava acontecendo na época, com uma fase muito delicada. A gente já sentia essa pressão ali, né, do cuidado com as pessoas, do como a segurança se comportava frente ao público, de como a mistura do público também causava uma evolução ali. Então, no final, ficava tudo muito misturado e, de repente, a gente começou a entender que a palavra que ele falou primeiro para escrever a música, que foi minha primeira alegria, foi Naulisa. Naulisa. E eu não sabia o que era Naulisa e era justamente para onde vamos. E aí, quando juntou essas conexões, que eu vi a primeira vez juntar isso, assim, eu falava, nossa, ele tá lá, que nem eu na pandemia, preso, tendo que ficar em tal situação, não sabe falar a mesma língua, estamos distantes, estamos com vontade de ter esse relacionamento pela deusa música, e ele falou, Naulisa, para onde vamos? E aí eu já fiquei aqui sem acreditar, sabe? É uma alegria para mim, porque a pandemia tem fechado portas e as janelas se abrem, assim, né? Esse E as pontes, sensorial elas, né? Isso é incrível, né? totalmente. Isso que você falou das buscas que a gente faz também atrás, né? De arrumar a cabeça, de arrumar a poeira, de sacudir a poeira. Esse é o fator primeiro, assim, né? Você começa a sentir isso. Sabe que hoje aqui em Salvador a gente está voltando às questões de lockdown, né? De toque de Tô ligado. recolher às 8 horas, e logo depois da época do carnaval ali, né? Que teve as lives, ótimas lives e tudo mais, mas o povo estava muito na rua. Pela própria coisa da manifestação do carnaval, do rito de passagem, o povo não se aguentou. Então agora, no dia que terminou o carnaval, já foi dado o toque de recolher e a gente está nessas aspas, a gente está nesse ato. E aí começa a se entender, né? Fala-se aqui que na Bahia o ano começa depois do carnaval, e esse carnaval que se projetou desse jeito, eu acho que a gente ainda está com um fuso horário totalmente embaralhado, assim, sabe? Só o São João para salvar. Pois é, na verdade aqui, bom, vocês ainda estão decretando. O Rio é um caos, né? O Rio é um caos, porque é um caos sempre. Está um caos, né? Então aqui a gente tem que ter ainda, além de tudo, está tendo que ter, né, nesse momento, porque é um momento, né, dessa surpresa que a gente teve de perder essa coisa mais física que nos é natural do Brasil inteiro, né? E aí não é diferente.
mas numa situação mais caótica e de muito pouco respeito por esse inimaginável que a gente está vivendo. Então, aqui a gente tem Uhum. uma dor. Quem está tomando o cuidado de realmente não fazer o isolamento, cumprir com as normas sanitárias mais adequadas para a gente conseguir pular essa onda, está muito surpreso de ver quanta gente que não está, né? Isso aqui é um negócio, tem sido um negócio bastante assustador. Mas a gente vai atravessando, né? E você falou uma coisa que o seu parceiro da Tanzânia falou, para onde nós vamos, a gente já está indo, né? Quando você pergunta isso, na verdade, já está imovido, porque essa pergunta para ele te lançou já indo aqui com você. Ah, é. Você fez você passou por uma reflexão ali, que é um negócio de não sabia meio por onde buscar, quer dizer, não acredito, não tenho certeza que não é o seu caso, mas muita gente no Brasil, né, tem a impressão de que a África é um país, né? E tem Uhum. o meu compadre tem tomado, ele é um professor de África contemporânea, o Alexandre Santos, ele tem tomado bastante cuidado e feito bastante lives e aulas assim virtuais, tentando conversar com pessoas de lá, tanto africanas das inúmeras nações que há na África, né, e que são totalmente diferentes, que já eram diferentes lá no tempo da escravização, né, e que para a ignorância branca, parece que é uma coisa só, e são tantas coisas, né? Então é Uhum. bacana que no random que você fez ali, você foi parar na Tanzânia, né? Que talvez a pessoa, o cara está na África, deve estar falando com Angola ou com Moçambique, que Sim, são, mas dos quais a gente tem muito mais referência, né? Por com diversas coisas certeza. da música, talvez da poesia. E é muito legal isso, né? De ir parar num outro lugar que não é o mais o que seria mais óbvio e o cara está numa mesma reflexão que você, né? Que Nossa, vocês. isso é incrível, assim. Quando eu fiquei pesquisando, assim, lembrando da música ali, quando eu pesquisava, era muito interessante, porque antes da internet, as pessoas tinham essa frequência. O que é que move essa frequência, Pedro? Que antes da internet, as pessoas em lugares diferentes faziam grooves parecidos para falar de temas parecidos, em tons musicais parecidos, com tudo na mesma frequência, né? Isso acontecia muito, sei lá, Take Five junto com a música em Guiné-Bissau, muito menos na Rodésia, de Timaya, né? Take Five, né? A gente sente essas relações todas, sabe que as pessoas estão vivendo isso, a frequência da gente, acreditar nessa frequência do invisível que a gente já tem e que por um tempo a gente começou a perceber e facilitar pela internet, se as duas coisas, né? O que move isso? O que move a gente se parecer e a gente está fazendo a mesma coisa, sem estando em lugares diferentes, não falando a mesma língua, não tendo nenhum referencial ali de entendimento, sei lá. A Tanzânia, para mim, eu estava totalmente perdido. Assim, quando você falou da relação da África, Sankofa, um cara que veio para cá, mora no Pelourinho e tal, e a gente falava de comida africana, ele não. A comida da Bahia não é comida africana. Ele gritava, se batia na mesa, pá! Não é, não confunda. Não é, a gente come as partes nobres lá, que vocês comem isso por causa ali do que sobrou ali do quilombo, da senzala, e a gente fez Ah, milagre com essa comida, né? Deu sabor a essa comida, mas com partes ali que não são partes tão nobres e tal, e a forma de cozinhar fez o tempero se transcender ali no sabor e tudo. Então, no final das contas, eu fico me perguntando o que é que move a gente ser parecido sem usar a internet, e usando a internet hoje, se isso desestimula ou tira um pouco das frequências ali, por ser tão óbvio, entende? Se isso desestimula, como é isso, assim? eu acho que, na verdade, existe uma frequência que é a energia, né? Que é a onda, né? Que está Aham. muito acima do nosso entendimento. Tem uma parte da física que a gente entende que uma onda sonora, né? Por exemplo, ela vai e não acaba nunca, ela vai se espalhando como aquela pedra que a gente joga na água e a onda vai abrindo, né? A onda sonora, dizem, né, os físicos, que ela nunca dispersa, ela continua, continua, vai atravessando. Então, talvez tenha um pouco a ver com essa energia, com esses sons que a gente vai jogando no universo e eles vão se propagando, né?
e que não só pela audição óbvia do ouvido, mas pelo tato, pela pele, né? A vibração bate na nossa pele. Vocês sabem bem disso, que naquela região subgrave que vocês trabalham aí, É muito muito. sensorial. O monobloco também trabalha, mas vocês trabalham também Sim. com uma mistura eletrônica, com um subgrave que às vezes não é nem identificável, talvez auditivamente, mas que aquilo tem uma movida, aquilo tem um resultado físico no corpo muito, muito incrível e mais perceptível, talvez, porque está aquela pressão ali. Mas, de toda forma, qualquer onda, seja da cadeia harmônica inteira, da série harmônica do mais grave até o sei lá que hertz, lá, quantos mil hertz, ela está aí, ela está para sempre no universo. Então, talvez nesse sentido haja aí umas comunicações que estão para além do nosso entendimento mais terreno e mais humano, né? Mas eu acho que tem uma coisa muito interessante. Eu sempre gosto de dizer que, para mim, os punks que inventaram a internet. Como eu vivi um pouco do movimento punk, só que eles inventaram a internet analogicamente. Eu vivi como admirador, minha irmã viveu como praticante, integrante ali do movimento punk, tanto no Point aqui da Mahatma Gandhi, no Rio de Janeiro, quanto conheceu a pancarada de São Paulo, enfim. Havia uma capacidade de comunicação, de ouvir falar, que é um pouco o correio, o pombo-correio, os sinais de fumaça, e que os punks tinham uma capacidade de transmissão de informação via correio convencional, que aí saía o disco lá da banda punk mais bizarra do país mais recôndito, e aquilo havia uma troca de informações que chegava. Então, acho que eles preconizaram, eles se anteciparam à internet. A internet vem, e a gente tem muitas críticas a tudo que é mais, talvez, não sei se vulgar é o termo, mas menos afetivo da internet, né? Que é uma coisa que a gente criticava muito. Mas olha só que coisa curiosa, né? Como o universo se move umas pedras, às vezes, para questionar certos conceitos da gente. Se não fosse a internet, como é que a gente estava hoje podendo se comunicar desse assombro que a gente está vivendo, né? Então, há algumas coisas inexplicáveis e que o universo é muito maior que a gente, né? A gente, tudo bem, a gente tem a coisa, o ser humano tem a coisa, as qualidades e desqualidades da civilidade, aí tudo que a gente consome aqui, coisas que a gente acha maneiro, aí para fazer música a gente tem um equipamento mais maneiro, aí tem um jeito de gravar mais maneiro. Tudo isso, na verdade, também tem todo o lado questionável, que para os meios de produção existirem, a gente é extrativista há milênios, né? E tem um extrativismo desse aí que é não renovável. Então, o universo é muito maior que a gente. Então, ele vai jogando um xadrez ali com a gente, que a gente é parte dele, né? A gente está aqui cheio de ciência, cheio de reflexões, mas a gente faz parte um pouco do xadrez e está agora vendo uma coisa criada pela nossa evolução tecnológica tão questionável, sendo a nossa ferramenta de afeto e de afetar, né? Que é essa aqui. Total. Que 60 essas pessoas nos afetando e sendo... Falando aqui, ó. É engraçado que você começa a ver as pessoas escrevendo aqui, você vai ouvindo e você começa a pegar uma teia de informação com a leitura e com a voz, né? É quase um processo múltiplo. Como é que essa galera que está aqui ouvindo a gente está conseguindo achar afeto? Quais são os momentos de afeto? E como é que essa galera está transformando os momentos? Eu quero entender aqui, se der para escrever aí. Se tiver pergunta também, manda que a gente fala junto, viu? Bruce Vaz está dados pelo amor. Alguém falou aqui, ondas energéticas. Tem todo mundo conectando, parará, o que pode significar muitas coisas, né? Salve o movimento. Salve Pedro sem a parede, russo sem a baiana. Mas salve salve todos. Salve todos. Tudo é, bota um C nesse 100 que também vale, né? Tem muita coisa bacana. Portugal. Tem uma turma de Juiz de Fora da Pesada aqui, uma banda das Minas, que as Matildas estão todas aqui presentes, falando coisas maravilhosas. Tá bonito isso aqui, poxa vida.
Véi, eu tenho umas curiosidades, assim. Como é que você. Qual é o seu horário? Você tem horário para compor? Como é que funciona essa estrutura? Eu gosto de perguntar isso para as outras pessoas porque eu fico estabelecendo um comparativo, assim. Porque as horas do dia. Antigamente eu não tinha nem isso de pergunta disso, porque a gente está em movimento. Então estava tudo acontecendo. Hoje em dia, você vai ali, volta aqui, você vê a coisa acontecer, os espaços, você se apega mais àqueles lugarzinhos da casa, aquele processo todo já começou a ficar uma coisa muito sistemática, assim até para mim, né? Ah, De como eu tenho feito a situação. Como é que você faz aí? Você tem horário, você é metódico em relação a tá isso? fazendo agora ou no sempre? Agora, agora. Eu sempre, eu me queixava muito no sempre diante, eu me queixava Ah, muito com a falta de, especialmente depois que o monobloco ficou muito intenso e que eu parti para os projetos solo, dividindo meu tempo com o monobloco, e foram muitos, eu me sim. queixava muito de não ter uma rotina de trabalho, né? Uma inspiração Manuel de Barros de acordar aquela hora ali, ir lá Uhum. ordenar a vaquinha dele, tomar um esquinho, almoçar 11 horas da manhã, 11 horas da manhã, de 11 até as 4 da tarde, pá, só na produção. O que rememora até uma brincadeira lá de casa da infância, que depois do almoço, se você não tivesse um dever de casa para fazer, obrigatório, depois do almoço até 4 da tarde era hora de ler. E Ó. valia ler tudo, só não valia, nessa hora, só não valia gibi, mas jornal, livro, revistas, menos gibi, valia tudo essa hora. Então eu queria muito retomar, eu andei muito com essa vontade de retomar isso, porque também na coisa da loucura, da estrada, o meu tempo natural era assim, para 9 horas da noite eu começar a ficar inspiradão, começava a pegar nas coisas, avançava um pouquinho na madruga, e aí gravava da maneira que dava. Hoje em dia eu consigo gravar um pouco melhor, mas gravava da maneira que dava, anotava da maneira que dava. Era um momento muito, é, assim, um momento fértil, esse momento de 9 da noite em diante. Quando a estrada atropelou, que o Monobloco começou a fazer 120 shows por ano, aí o momento fértil era no banheiro do avião, era na van indo, voltando para. Agora, como a Você vai gente. pescando nos momentos, né? Quando você está nessa correria, você vai pescando nos momentos e meio que grifando dentro de sua cabeça, né? O que fica, eu fico brincando até que, tipo assim, a composição, quando eu estava em movimento, era assim, o que ficou e eu lembrava, ficava na música. E o resto das coisas que caíam era porque não era importante, assim. Eu dava essa noção, assim, né? Da captura que a gente fazia porque estava em movimento. Agora não, tá tudo aqui. Tá tudo aqui Exatamente. flutuando, né? Você tá com tudo presente, seu tempo tá aqui, né? É. Eu sempre compus também muito no caos, né? Assim, tipo, começo numa mídia, num meio aqui, começo num caderno, aí vou para o computador, aí vou para o telefone, que também agora tem muitos recursos de Uhum. digitação, mais gravação, às vezes também. O caos ele me ajuda muito. Na verdade, o caos nesse sentido, na hora do criativo mesmo, da ideia pintar, o caos para mim é bom. Mas agora, como a gente ficou muito também, eu tenho tentado fazer com que o caos não me atrapalhe, porque você vai ficando, você não sai, né? Você está sempre É. ali, então está sempre no meio, tropeçando no seu próprio caos, né? E isso literalmente, nossa, essas últimas 2 semanas quebrei muitas coisas, Sim. porque o caos foi ficando no meio do caminho e eu acabei tropeçando nele. Mas, enfim, é diferente. Eu estou no meio desse caos e dessa presença permanente do caos, porque a gente está confinado. Eu tenho tentado organizar de uma certa maneira para fazer a melhor colheita disso que o caos dessa semeadura que vem do caos, né? É mais difícil para vocês ter uma relação de dificuldade com isso? É mais difícil para você. Eu prefiro fazer no caos, me movimentando, saindo, porque eu sinto que eu nem percebo que a É, coisa aconteceu. Agora as percepções estão muito na cara, né? O que você faz hoje, amanhã você encontra, o comportamento, a máscara para sair, ou seja, cada dia opa, peraí, eu vou sair Armas de Jorge, aqui, eu coloco aqui e tal, TTT, e saio, né? Tá muito pontuado e muito pontual, assim, tudo, sabe? Então eu fico, assim, às vezes achando
achando um pouco eu fico meio incomodado com encontrar a coisa ainda lá, né, nesse processo, sabe? Que não se Entendi. desmanchou pelo tempo e tal, assim. Ah, Mas, assim, eu acho que dentro disso tudo que a gente está falando, o que eu acho mais interessante, o mais forte, é a gente conseguir tirar de tudo isso um símbolo de afeto, de amor, de transformação. Porque quando fala de afeto, e a gente está aqui para falar de afeto, eu fico me perguntando de como transformar, principalmente quem não tem afeto, quem não tem empatia, né? É para esse lado, né? É para esse lado que se coloca tudo isso. É a coisa da música ali, quando a gente estava falando em relação a como se utilizar e essa relação. A música está sendo muito um veículo de cura para a galera que está ouvindo a gente aí. As pessoas usam música para quê? Né? Usar a música para quê? Ouvir a música para quê? Eu sou um cara de 1.007 lists, assim. Eu acredito muito que a música que eu coloco ali, acordo de manhã e vou colocar essa música porque ontem eu sonhei com tal coisa. Eu sou ah, tão louco, velho, com isso, que às vezes eu boto uma playlist imaginando a música que vai tocar quando eu voltar. Então eu já deixo uma sequência para saber que quando eu voltar vai estar tal coisa rolando e aquilo ali vai ser as surpresas da rádio, né? Por isso eu gosto tanto da rádio, né? Que parece que quando a coisa acontece como coincidência, você sente mais, né? Nossa, essa música agora, claro. É meio assim, sabe? Se tem a música como cura, que foi o principal. Eu só consegui fazer isso agora, né? Sempre que eu ia escrever alguma coisa, sempre vi uma mensagem que era relacionada a um processo de cura. Então, era cura do amor, cura da felicidade, cura com isso, cura com aquilo. Os motes têm sido esses, sabe? isso é muito legal. Isso é muito legal. Você sabe que é por acaso, quando eu estava, logo depois do desfile do Bloco, eu fiz uma viagem, saí, e quando eu estava voltando, já estava. Né, quando eu fui, já estava a Itália já estava uma loucura. E quando eu voltei mais ou menos dia 12 de março, e dia 13 fechou, né, já começou a loucura aqui também a se evidenciar. E a primeira canção que eu fiz já voltando lá de fora, e que não está concluída ainda, mas ela tocava justamente nisso. Quais os botões de sensibilidade que a gente vai poder acionar nas pessoas num momento tão onde a dessensibilização está tão apertando o pé, está com o pé no acelerador, sacou? Está passando por cima das delicadezas. Essa canção agora ela andou de novo, está quase pronta, mas coincidentemente eu consegui compor bastante, né? Mesmo nesse tempo tão doido. A gente falou lá no começo de reacender parcerias que estavam prometidas ou no meio do caminho, né? Isso para mim foi muito legal, porque era um carinho, né? Pô, essa pessoa que eu admiro tanto, ou que está me declarando tanta admiração, olha que momento, né? Um momento tão delicado da gente poder fazer uma coisa que vai gerar delicadeza, que vai gerar afeto, né? Que vai sensibilizar as pessoas num mundo e particularmente num país tão dessensibilizado, né? Que a gente está vivendo, onde a falta de sensibilidade se empoderou muito, né? Eu acho, não é maioria não. Os insensíveis não são maioria não. Eles só estão com a mão no volante. Mas a gente muda isso. Onde está a sensibilidade do insensível? E eu achei engraçado aqui, ó, que falou uma coisa interessante. Ó. Penso que é um processo diário de decisão pelo outro, mesmo que esse outro não se importe com você. Lala Carneiro da Cunha falando isso. E eu sinto isso. Lalazinha, Lalazinha. E ó, mandaram uma mensagem aqui que eu fiquei até emocionado. Angola, África ligados. Porra, Eu que já fiquei beleza. feliz, já fico feliz demais, sabe? Essa conexão. Eu fico pensando isso. O Zé Rodrigues teve uma música lá. Duas coisas que eu vi em discos assim aleatórios é o Protesto do Sorriso, que eu vi na contracapa de um disco de. Ai, eu vou esquecer o nome dele. Vanderlei, uma coisa assim. Não sei. E Eu Tiro os Outros por Mim, que Zé Rodrigues fala. Isso me deixou meio confuso, sabe? Eu tiro os outros por mim, o ponto de partida, como é que isso funciona. E nunca esteve tão próximo a relação do que você vai fazer ser importante para o outro. Né? Fazer sem pensar em retorno. E outra coisa que eu fiquei muito em relação com o tempo, uma produção ou qualquer coisa que você faça que vai somar e você não vai usufruir num cálculo natural em vida. Você fazer um trabalho para 100 anos, um trabalho para Ah, 200 anos, um trabalho para 300 é para mim a maior demonstração de amor que você pode ter. É uma doação em construção para não usufruir
E eu acho que isso anteriormente, esses projetos de longo prazo, projetos de construção afetiva de longo prazo, projetos de construção artística de longo prazo, né? Onde as pessoas já sabem que não vão ver o final daquilo, a obra é tão grande que é uma eterna continuidade. Por causa mesmo da imediaticidade disso aqui, de tudo que começou a correr, com tudo, eu comecei a perceber que um processo da afetividade, um processo da sensibilização, da sensibilidade, é esticar esse contemplar, sabe? Para que as pessoas não façam as coisas rápido. Porque, para mim, despertou uma palavra que nem eu costumo usar, eu fico substituindo atirar e gatilho, porque são palavras que falam de armas, falam de disparar, são palavras que eu não entendo por que as pessoas estão usando a palavra gatilho com tanta apropriação, com tanta facilidade hoje em dia, e vejo mesmo uma similaridade com todo o processo que foi imposto na nossa cabeça de sensibilizar, dos tiros, dessa relação forte, de como as armas entram no nosso vocabulário de uma forma muito, né, muito sutil, através de tudo. Então eu fico me provocando de várias formas, e a sensibilização, o afeto, para mim, é muito dessa relação do tempo. É ficar muito tempo com você costurando uma coisa, vai cada vez mais trazer para a gente um reconhecimento nesse meio tempo. Cada vez mais a gente vai se emocionar. Porque a gente tem tempo fazendo isso, a gente tem tempo se comunicando, como a gente está conversando aqui, existe um espalhar. Não sei porquê, Pedro, eu acho que a imediaticidade tirou nossa sensibilidade. Eu acho que é um desses grandes pontos. Com certeza, isso é bonito que você falou mesmo. A grandeza de construir um projeto que talvez a gente só veja uma parte dele, né? Ou construir ou estar envolvido numa construção, né? Que é uma construção de empatia, de espécie, né? Espécie humana que tem tantos erros e tantos acertos. Por acaso, essa viagem que eu fiz foi à Grécia, né? Que é essa antes da pandemia, que é um lugar que é referência na cultura ocidental, mas que é referencial depois também de tantas guerras, tanta destruição, tantas coisas que foram referência para um mundo ali destruídas e para um mundo e coisas não só gregas, mas mouras. Ali, a Grécia é uma grande mistura disso, né? Também das invasões mouras, você vê passando por ali, o Império Otomano. Então, me deu uma noção, mesmo uma surpresa e uma noção de, cara, como o mundo é tão imenso, né? Então, você poder participar de construções que vão muito mais além do imediatismo, que é do fácil, do 1, 2, 3 e já, né? Trazer as reflexões, como você está indo lá na Tanzânia, que tem um histórico, provavelmente, para lá agora, mas tem um histórico para trás, que talvez tenha relação com coisas aqui no Brasil que a gente ainda não saiba. E como que a gente vai fazer esses alinhavos, né, com as sincronicidades que a gente está vivendo e oferecer a gente que trabalha com criatividade, com arte, e que é uma coisa que as pessoas consomem, mesmo que não seja um produto de alto consumo, ou que seja, como que ali, que semeadura é essa que a gente faz numa construção de longo prazo, né? Isso eu acho que é uma coisa, um ingrediente e uma atenção que a gente tem que ter, né? Precisa ter. Eu acho que foi esse um ponto muito que mudou e a gente não percebeu. Eu acho que esse é um ponto que mudou e não percebeu. Às vezes eu acho que o ato de sensibilizar não é só eu tentar fazer uma canção ou uma música ou uma atitude dentro de um lugar ou aqui nessa live falar de uma forma para que as pessoas que estejam em casa consigam destravar e entender que a gente está falando de coração aqui, mas às vezes é uma relação com o tempo. Não com o conteúdo, mas às vezes com o tempo, porque a gente foi atirado à não percepção. E a não percepção é a não sensibilidade, então não dá tempo. Às vezes não é nem culpa das pessoas. Como sensibilizar uma pessoa que está totalmente ali irada com toda a situação e só encontra os caminhos ali da violência ou de outros processos, né? O caminho que são essas chaves que foram abertas ali, essas portas que foram abertas para relativizar a dor, para relativizar o sofrimento, com preconceito, todas essas coisas. Eu fico pensando que isso, às vezes, dentro da arte, é fazer as pessoas começarem, uma ou outra, não caminhar junto com essa imediaticidade toda,
mas despertar das pessoas a beleza do tempo. A beleza do tempo, assim. Quanto mais as pessoas tiverem tempo para si próprias, quanto mais elas tiverem tempo para ouvir, para entender, para deixar esse amor acontecer, porque o amor ele não vai acontecer sem tempo, assim. Ele não vai espalhar, ele não vai, a coisa não vai acontecer. Então, por mais que seja uma coisa muito importante, um grande coração que eu e Pedro colocam aqui para vocês, se não tiver tempo, você não vai conseguir absorver isso de uma forma. Então, eu acho que dessa forma a gente consegue tirar uma alegria para todos que estão ouvindo a gente, de que a gente tem um tempo para repensar. Tem sido assim durante esse ano todo. São muitas reflexões, a gente não tem por que não falar de coisas felizes, alegres, esperançosas, se não forem fincadas nesse chão da realidade do que estamos passando, das ruas daqui de fora de Salvador, que não pode mais sair, das pessoas que têm que trabalhar, dos serviços essenciais, e de como a gente está aprendendo sobre essas novas palavras, essencial, live, muitas palavras estão se transformando máscara, né? Muitas palavras estão se transformando na nossa frente, e no final das contas transformar a forma de passar, para mim, é interessante. Com o Bully Bully, para mim, foi falando assim aleatoriamente, ele falava para mim sempre assim, ó, todo mundo vinha falando muita informação, ele ia contar uma história, ele falava: Russo, ouça aqui o que eu tenho para te falar. Então, quando... Esse tempo, cara, era Bully Bully. Esse tempo que ele não falava nada, era muito ele, né? É muito ele. E eu percebi que dentro da sabedoria tem esses espaços. Esses espaços são muito importantes para a gente se perceber. E tem sido assim. Eu fico agora procurando chaves, não gatilhos. Chaves para abrir portas, que eu acho mais interessante do que achar gatilhos. Não sei, eu me fiz essa pergunta outro dia, estou aqui falando com você, porque você é uma pessoa que gosta das palavras. Eu gosto muito e acho muito precioso que você esteja questionando o uso tão, não é nem leviano, mas tão natural de palavras que, neste momento, representam, tem uma acepção tão negativa, né? Então, acho que isso faz parte de buscar sinônimos, substitutos, oponentes, no melhor dos sentidos, que despertem, que queiram falar da coisa que essas palavras, talvez um pouco proscritas, falem, mas que falem de uma maneira de luz, né? Uma maneira iluminada. Né? Você falou... Se trocar um gatilho por uma chave é muito bom, né? Tempo é uma coisa tão grandiosa e tão absoluta que é um Deus, né? É um Deus. Sabe que eu tenho percebido muito ultimamente o sol como um Deus? A pandemia tem me colocado para elos futurísticos, entendimentos de como a gente consegue, o valor da água, né? A pandemia logo me acendeu um valor da água assim imenso, porque cada gota das nossas torneiras é muita vida, gente. Pensa no nosso sangue, pensa nessas torneiras aqui, no mundo inteiro. É muita vida. De onde vem? Pensa nesse coração, pensa nas nossas terras, nas nossas florestas. E de onde vem? Não. Eu acho que a água, você falou da água e do sol, né? O sol é Tupã, né? Tupã dos povos originários daqui, né? A quem eles prestavam a maior reverência de todas era o deus Tupã, que era o sol, né? E, pense você está falando de água, eu moro numa cidade que chama-se Rio e que não tem um rio vivo. Isso tem me incomodado demais. Essa cidade não tem um rio vivo. Não tem um rio onde eu possa entrar, a não ser que eu vá para aqui, para os riachos, nas nascentes aqui. Não tem um rio que corra por essa cidade que seja vivo. Isso é muito significativo de uma falência de modelo, uma falência de caminho, sabe? A substituição dessas palavras, eu acho que é uma ótima luz, assim, que me estimula a estar conversando com você aqui, a substituição de palavras mesmo, né? Que é muito louco, assim, eu fico me perguntando, acho interessante falar sobre isso mesmo. Como é que as palavras vão chegando para a gente? Como é que a gente utiliza essa linguagem? Se a gente é a própria linguagem, se o Russo está falando esse tipo de coisa, eu demonstro meu afeto por você, Pedro, através disso que sai da minha boca e que junta com tudo aqui. Então isso é muito claro, é muito verdadeiro. Você consegue enxergar traços de verdade em minhas palavras através de meus olhos. Então isso é muito verdade, isso é muito entendido. O público todo percebe, né?
É engraçado que quando eu comecei a cantar, eu ficava muito naquela coisa e a galera falava, não, um erro verdadeiro é lindo. Um erro que você fique rouco, mas que você continue ali, que você fale, que a pessoa perceba. Isso é muito música. Isso é muito música, isso é muito música. Esse caminho incerto, isso é muito bonito, isso é muito verdadeiro. As pessoas se identificam realmente com isso. E é por isso que às vezes nascem ritmos, nascem formas de tocar, de pessoas que não têm dedos e tocam diferentes e aparece um ritmo novo, né? Outro dia eu estava lendo um livro que falava que no jazz muitas das coisas aconteciam pelas deficiências, né? Uma partitura que cai em Louis Armstrong e ele não lia mais, e ele começava e ele inventa aquele sketch dele ali através da partitura que caiu e a fita estava gravando. Então isso é muito incrível. E a gente tem que começar a continuar dando oportunidade para que a gente não substitua esses defeitos por maquiagens, né? Por coisas que venham a velar os defeitos. Essa busca da perfeição, para mim, também é uma entrave, se falando de afeto, é uma entrave fundamental que a gente tem que realmente jogar fora para poder ter um elo mais de empatia porque assim, as pessoas que todas as pessoas que estão aqui estão com corações, né? Tá todo mundo falando aqui, ó, não vou sair, não consigo sair, fecho de um lugar, tererê, tarará, tererê. Todo mundo falando isso aqui, ó, as portas, as janelas, mas o principal é o receptor que está enferrujado. O receptor que está enferrujado, é disso. Você falou, você fez uma imagem linda ainda há pouco, são palavras saindo, para mim, a imagem que saiu, palavras saindo pelos olhos. Eu achei isso muito bonito. É muito forte, a gente percebe isso, assim, né? Eu tenho visto isso assim, acontecer cada vez mais e as pessoas entenderem cada vez mais a importância disso. Eu acho que assim a gente consegue mudar certos panoramas aí, a gente consegue mudar. Como conversar com pessoas que não concordam com você de forma alguma, como trazer uma pessoa que está com um dia ruim e chegar aqui nessa live e conseguir despertar de uma verdade ali, não pelas palavras ou pela coisa, articulação que a gente está fazendo por nada, mas pela verdade da gente aqui, né? Pelo entendimento. E a gente que se doa para a música, isso é muito importante, né? A música está em tudo quanto é lugar, né, Pedro? Olha, a Michelle está perguntando se a gente está num processo coletivo de canção aqui. É possível, Michelle. Michelle há pouco citou, quando a gente falou de Sol e de Tupã, ela citou um Vila Lobos aqui, né? Ó Tupã, Deus do Brasil. Ela deve ter cantado isso no Colégio Pedro II, que ela é das egressas do Colégio Pedro II, que era um colégio, é um grande colégio público e federal daqui do Rio de Janeiro que tem um viés pela sensibilização, pela humanidade, as portas da reflexão, as palavras que saem pelos olhos. Então, acho que Michelle trouxe isso lá dos cantos. Como as aulas de música eram importantes nisso, né? As aulas de música são muito importantes nisso, né? Nossa, eu pegava aula de minha irmã de rebarba, porque lá em Senhor do Bonfim eu tinha que ir ali, ia fazer aula de canto e eu ficava sentado, porque depois ia ter, e a gente ia almoçar lá depois, lá em Bonfim. Tipo, vários anos atrás, ali, eu ficava ali sentado, e depois que ela tinha aula de canto, a gente ia almoçar com aquela senhora que dava aula para ela, e aí eu comia lá, eu adorava comer lá, mas ela tinha essa aula de canto lá, minha irmã, e aquilo me sensibilizou de uma forma que no final eu virei um músico, minha irmã canta música muito, e no final a vontade de falar sentimento, né? Falar sentimento veio comigo, assim. Então, ter aula de música nas escolas é muito importante, gente. Aula de música nas lives é muito importante. É muito importante. Lives de aula de música, muitas lives de aula de música. Isso tem uma importância muito grande. Rupilézinho aqui, né? Eu acho muito interessante as pessoas que estão agora pegando equipamentos eletrônicos e fazendo todos os movimentos. Mas aí, às vezes, eu fico também incentivando a fulano que quer ter um violino e quer tocar um violino e desce ali o morro e carrega seu instrumento. Eu tenho visto muito isso na Afrosinfônica, na Neo Gibá, na Rumpilés, né? Eu vejo muito isso e eu acho isso tão mágico, que uma entrave que está na minha vida agora é o entendimento dessa coisa erudita, que às vezes tem afastamento com a gente, mas eu começo a perceber que isso é um gênio universal, né? Não só erudito, falando erudito como uma coisa afro-erudito, latino-erudito, o índio erudito, né? Com seus cantos incríveis, a erudição como...
A erudição é muito mais do que só a música erudita, que também é incrível e através da qual as orquestras que você citou, a de Letieres, a Afro Jazz, todas essas lidam também com essa erudição, que é a erudição que a gente conhece mais como erudição, de uma maneira trazendo para, né, disseminando por pessoas que talvez originalmente não tivessem acesso a ela, mas as erudições estão nas escrituras indígenas, né? Estão nos escritos na pedra. Isso tudo são erudições que atravessam os tempos, né? E então, em todas as grandes minas e mananciais culturais, são erudições, são um conjunto de erudições ali que conversam entre aquele conjunto de siglas, né? E tipo, fazer a coisa, entre aspas, complexa, ficar simples, é muito das suas músicas. É muito do que eu vejo em Gil, do que eu me banho nas suas músicas. Em todas as relações, você vê que aquilo tem uma coisa diferente, mas de repente sai pela sua boca de uma forma tão simples, como um papapá, papapá. Todo mundo canta isso de uma forma muito simples. Isso aí. Muito simples. E você é um falou mantra, né? Da perfeição há pouco, me lembrou uma música de Gil, que tem uma frase sensacional, que é: a perfeição é uma meta, defendida pelo goleiro que joga na seleção, e eu não sou Pelé nem nada, se muito for eu sou um tostão. Prezada amiga Fontinha, eu continuo aqui, aperfeiçoando o imperfeito, dando um tempo, dando um jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta, defendida pelo goleiro que joga na seleção. É muito bom. Muito bom, é isso mesmo. É ajudar através dessa conversa aqui. Eu já começo a fazer meus agradecimentos, não que a gente vai embora, a gente vai até o fim e vai ter continuidade, mas pode falar. Eu já proponho que haja que a Michelle arme o próximo, porque a gente vai ter que encerrar isso aqui. Eu também daqui a pouco tenho um outro compromisso aqui nesse mesmo lugar, só que não esse. E eu acho que foi muito, para mim, foi muito abastecedor, sabe, essa conversa, não só do que você sempre ilumina para mim, né, do que suas ideias, suas palavras, percepções iluminam, como tantas coisas lindas, lindas, lindas faladas aqui, que a gente provocou, que provocaram a gente, porque eu acho que a gente foi pegando um fluxo possível aqui de tentar ir se afinando, e eu fico realmente muitíssimo agradecido com essa possibilidade. Eu também fico muito. Eu quero falar um pouco dessas pessoas que estão aqui, porque a gente já fica como se conhecesse. O próximo será o palco da Casa Natura, pós-vacina, hein? Ó, o pau, já marcou o pós-vacina aí. Antes da gente cantar a nossa, acho que eu proponho na nossa, como o sync não rola aqui, a gente só sinca com a gente mesmo, como a gente não vai conseguir sincar, eu proponho que a gente faça o nosso TV Caô, você abra e eu faça a segunda. Só quando a gente for fechar aqui, mas siga aí nas suas louvações, que estava bonito. Aqui, ó. Nossa, a galera tá falando aqui, cara. É só a gente achou uma sintonia de afeto mesmo. Que é afetada, Julie. Muito bom mesmo. Então, eu sinto isso, eu sinto um processo mesmo de continuidade em tudo que se faz atualmente. E eu acho que as lembranças e os momentos nunca vão tão intensos com esse pensamento de reencontro incerto, né? Pensamento de reencontro incerto, para mim, só reforça mais a gente conseguir construir sem pensar no amanhã. Eu acho que isso vai tirar um pouco a ansiedade, acho que isso vai tirar tudo, a gente conseguir prender no momento ali um clima de satisfação. Sei que é difícil, mas o prender no momento um clima de satisfação é a melhor forma da gente conter essa energia positiva, assim. Sem deixar vazar para amanhã, sem se frustrar com ontem, é meio que uma força, assim, do momento. E aqui eu me sinto como um rádio, né? Eu adoro rádio, aqui eu me sinto como um rádio, de vibrações, né? Como é mágico você imaginar que no rádio aquelas ondas invisíveis sonoras vão banhando, né? Aquela pergunta que a gente começou fazendo aqui, para onde o som vai? A comunicação com essa possibilidade de banhar os lugares, as pessoas, né? Eu digo para vocês aqui, ó, que vocês tiverem perguntinhas para a gente poder, né, já começar a ter uma comunicação com vocês também. Olha aqui, ó, Juninho Teixeira, tamborim top
Five do mundo, que é parceiro nosso, que tocou já em todas as escolas de samba e toca com monobloco, já está aqui dizendo aqui. Tem que rolar um som Baiana System com monobloco, hein? Tá certo, Juninho, tem mesmo. A gente vai botar Flavão e Simon para conversar disso aí, ver o que a gente consegue tirar disso. Ele falou, fora o agora, o resto é loucura. Felipe falando, com certeza, com certeza. Boa. Você coleciona vinil? Você guarda vinil, junta vinil, gosta de comprar vinil? Gosto muito, gosto muito. Vamos fazer uma troca. Vamos fazer uma troca. Baiano. Aí eu já fico pensando, nossa, o que é que não deve ter, né? Porque no Rio tem muito disco na rua, né? Tem a Tropicália Discos aí, que é fenomenal. Nossa, eu gosto muito, né? A minha relação com o Rio, assim, fora a grande coisa do Baiana, Rio Bahia Pirataria, que uma coisa que eu fico me perguntando, por que não tem uma música do Baiana System com você? Isso, a gente precisa ter essa dádiva na nossa vida, assim, porque, vou dizer, ouvi muito monobloco, muito você, para ter um entendimento de coletivismo musical, né? De como fazer essa coisa transcender por todos, com certeza, com certeza. Monobloco, Pedro Luiz, Chico Sainz, Nação Zumbi, e essa escola, Bahia, Recife, Rio de Janeiro, né? Fora toda a musicalidade da música brasileira, toda a história da música brasileira ali, Minas e tudo que a gente sabe que a gente tem muita vontade, eu já fico deixando aí esse 3 pontinhos pra gente. Vou entrar nessa lista de amigos que você vai arrumar aí nas poeiras, na poeira do caos, com uma canção. E eu vou rascunhar aqui, se aparecer assuntos que tenham a ver com essa nossa plantação de agora, porque tem que falar de afeto e de cura, a gente já planta junto. Vamos fazer essa semeadura, pelo amor de Deus. Então, uma dessa coisa da semeadura, que eu acho que a gente já vai agora meio que já colocando, foi a história dessa canção, né? Que eu acho que tem muita gente que pode não conhecer aqui, e que é interessante falar sobre isso, porque é uma lembrança que eu tenho desse movimento que você acabou de falar aí, que foi dentro de um avião, indo tocar, cuidando da voz, cuidado para não ficar rouco, o físico também, a coisa do show dos Baiana muito explosivo e dessa história toda. E com Batman, que é incrível e que tem sido, né, no Multiplicidade, outro celeiro, outra fonte para esse trabalho que estamos fazendo agora, né? Quando ele fala o que eu quero não tem nome, abriu a gente ali várias portas, para poder buscar o entendimento do que a gente quer, e faz parte desse disco que a gente está construindo agora. E essa música, deixa eu te contar aqui, eu fiz muito pensando, claro, dentro desses programas sensacionalistas todos, que eu ficava ouvindo aquelas histórias de pessoas que ficavam em casa e ouviam tudo isso e acabavam tendo um comportamento doutrinário por isso, né? Outros relógios, né? Eu vendo uma casa mesmo que a televisão às vezes marcava o meio-dia, né? A gente deixava a televisão ligada para saber a hora do almoço, para saber o fim de tarde, para saber tudo isso. Hoje, claro, com a internet a coisa já fica mais desfragmentada, os horários são marcados, cada um vai dentro de uma possibilidade, né? Cada um tem seu algoritmo, marca seu tempo. Então, essa música TV Caô, para mim veio disso, de falar, olha que interessante, deu no rádio que é caô da televisão. Deu no rádio que é caô da televisão, eu ficava falando muito disso, né? E aí, rádio, TV, internet. E como a gente utiliza disso, é como se o rádio falasse, ei, isso não, por causa daquela ideia dos meios quentes e frios, né? Se ouvir a rádio, você imagina a coisa. Então você usa a sua própria imaginação. Quando você vê na televisão, isso meio te bloqueia de você imaginar a coisa e você começa a entender e acreditar naquele registro daquele momento ali como uma certa realidade. E eu ficava meio que... Te rouba uma parte da imaginação do roteiro que você faria se não tivesse dado, né? Tudo já dado ali no lugar, né? Exatamente. E aí eu ficava falando, deu no rádio que é caô da televisão, para as pessoas prestarem atenção nesse todo e ter essa inversão. E foi muito interessante, porque eu fiz a música, ela ficou na gaveta durante tempos, né? Era numa época assim, muito que eu estava muito ouvindo mesmo, tudo que era de som coletivo, de que poderia se relacionar com isso, não tinha segunda estrofe, eu não conseguia fazer. No final, a gente começou a trabalhar ela, eu cheguei a fazer participação,
cantar um trecho dela numa outra música para abrir outra música, só daquela coisa tipo, pô, velho, essa música não vai acontecer, como assim? Ô, sorte a E aí, minha! ô, sorte a minha, né? Hoje eu tenho seu telefone e posso falar com você, né, cara? Isso para mim é uma dádiva, é maravilhoso poder mandar uma mensagem para você. E foi saindo dessas coisas, de avião, fora do ar, que eu consegui te mandar essa mensagem. E quando você colocou essa mensagem na música, para mim foi tipo, registrou, né? Registrou o momento. Você ali levou aquele momento pro eterno, pro atemporal. E ficou muito bem feito, né? Esse trabalho que você faz com Batman é uma aula pra gente. Eu tô falando de multiplicidade porque é muito, muito, muito forte. Aham. A ideia se cercar de ferramentas, se cercar de motivos, mas é a ideia. A ideia, essa relação com a ideia, com o sentimento, você coloca ele primeiro e depois coloca tudo ali em prol disso. Isso é muito interessante. E o meu projeto com o Batman é o macro, né? Que o Multiplicidade já tem há muitos anos, já teve várias edições, Ah, teve uma, está fazendo uma versão emergencial agora e provavelmente daqui a pouco vai estar fazendo uma segunda edição. Mas tá. um, a partir das investigações dele e minhas, era fazer um processo, a gente não sabia exatamente qual, mas que a gente expusesse as entranhas desse processo audiovisual, né? E daí sai o macro, onde está o nosso TVKO, e que você está fazendo uma observação sobre a gente ter usado a mensagem, que é como você me entrega a canção ali, né? Pelo aplicativo ali de mensagem, e o meu parceiraço, Yuri Queiroga, e quando eu mando para ele, ele falou, pô, vamos usar isso aqui, vamos usar isso aqui de intro, vamos usar isso aqui como essa pala do russo como uma contagem. Eu falei, já é. E já está lá. Muito louco, assim. Eu vejo essa música viva, ela aparecer e eu nunca toquei essa música. Isso é muito forte, assim, né? Como nasce e a gente não tem. Eu não tive uma relação com a canção, né? Isso me lembra muito a coisa de Antônio Carlos de Ocáfio. Eu estou fazendo um trabalho com eles agora. E aí eu ficava perguntando para eles como é que eles faziam com você. Eles estão no Rio, né? Eles trabalham com essa música baiana e sempre já moram há muito tempo no Rio. E eu perguntava sobre o que eles estavam. O que vocês fazem música sobre o que? A primeira vez que eu fui lá na casa deles, né? Ah, A gente foi para compor, toda aquela coisa, né? E senta na mesa, e aquela coisa, um nervosão assim, né? E não era nem para compor em si, sentar para compor, né? Era a primeira vez que a gente ia sentar numa mesa, os três. Então, tudo era comunicação, tudo era história de vida e tudo mais, cada um explicando, né? Muito bonitinho assim. E aí eu perguntei assim, você viu que eu perguntei totalmente inocente. Eu falei pra ele, você compõe sobre o quê? Eu perguntei, você compõe sobre o quê? E ele falou, Russo, sobre a Bahia. E aí eu percebi que aquela Bahia estava forte na cabeça dele, atemporal, a todo momento. E não uhum. que ela não existisse, ela se reconstrói e né, vai se realimentando dentro de uma realidade, do que temos aqui. E como é importante ele manter isso, né? Os compositores, as músicas, os pensamentos ali, os movimentos musicais, manterem essa ideia mesmo, assim, né? De registrar lugares, momentos, forças de resistência, mensagens que ficaram atrás e que precisam continuar sendo faladas ali, né? Tem mais de continuidade dentro da música brasileira, se você for ter uma percepção de que tem um grito aí sendo falado sempre, né? Tem uma Sim, história sendo falada sempre, né? Então eu comecei a perceber isso e a música ficou no atemporal. TVKO ficou no atemporal, eu acredito muito nisso. É uma música que fala sobre veículo de comunicação, eu fico muito feliz. Com o Gil, a gente fala muito de Gil, né? Com o Gil, na primeira entrevista que eu fui dar, a primeira coisa de bate-papo que eu fui dar, assim, no TCA aqui, muita gente, eu não ia cantar, fiquei muito nervoso porque eu não ia cantar. Eu ia conversar. E aí, as pessoas falando sobre a internet, falando muito sobre esse momento da internet, que a internet está sendo na época da fake news ali, né? Quando explodiu a fake news e quando a fake news levou o país para outro lado, né? Quando a mentira levou o país para um novo entendimento. Então, ali naquele mesmo momento, o Gil falou uma coisa muito interessante. Olha, quando era rádio, todo mundo falou, ó, oh, vai nos salvar. Algo assim ele falou. Ó, oh, vai nos salvar. E logo, logo a galera tá falando, mas a rádio também tá levando a gente, só fala aquilo e tal. Quando veio a TV, da mesma forma, né? Ah, a TV é a possibilidade, e depois a mesma história. Quando veio a internet, a mesma história.
Então a mudança está na gente, né? O meio e a Exato. mensagem, né? A mudança está na gente, está com a gente, tá com essas pessoas que estão aqui. Eu já te agradeço muito, assim, de poder colocar essa música como elo de comunicação, falar de TV, de rádio, né? Que a gente consiga fazer mais coisas juntos. Já vou levar o pessoal do Baiano aqui tudo. Por favor. Falar, ó, Pedro falou que tem que ter, eu falei que tem que ter, vamos fazer. É, E aí a boa. gente vai costurando, já é uma ótima mensagem na garrafa pra gente. É isso aí. Vamos cantar nossa canção? Vamos, deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui como era toda. Vou cantar aqui no gogó mesmo, né? Isso, depois eu Tá, jogo a segunda no gogó. tá, vamos lá. Detectou na capa do jornal, detectou na brincadeira uma maneira de esconder metal. Vem ver. Cara de pau na capa do jornal, vem ver. Detectou na brincadeira uma maneira. A ferramenta do canavial, vem ver. E foi nesse dia que perdeu a calma. Ela assistia todo dia a covardia que se diz normal. Vem ver. Ela assistia todo dia a covardia, ainda batia a palma. Caô. Ela assistia todo dia a covardia, mas sensacional. Vem ver, mas é puro caô. Da televisão, deu no rádio que é caô. Da televisão, é puro caô. Da televisão, deu no rádio que é caô. Oh. E Bahia, ia. Aí tem um Que vem. refrãozinho, e aí vem. Só põe no ar o que lhe interessar. Vender. Seu interesse é alcançar seu endereço pra te iludir. Daí foi. Larga na rede só boato ruim. Sim. A explicação do seu discurso embolado é pra te confundir. Cair. Tá dando lance pra comprar sua alma. Vender. Tem romaria de inteiro pra lavar seu modo cerebral geral. E distraído ainda perigo um dia desse você achar normal. Vai ver. E a mais-valia da sua alma vai caindo numa espiral. Mas puro Puro caô. caô. Da televisão, deu no rádio que é caô. Da televisão, Pedrinho, é puro caô. Da televisão, deu no rádio que é caô. Oh, oh, Bahia, ia. Que VTV, que VTV, TV caô, TV caô. Vai, pessoa, hora vai doar, hora vai doar, hora vai doer. Vai doar, vai doer, vai doar, vai doer, oh, vai doar, vai doer, vai doar, vai doer, doar, doer. Maravilha, Oba, meu irmão. Maravilha, que beleza. que bom cantarolar com você. Que Pessoas, bom. um beijo para todos vocês, viu? Que Um beijo, bom nos Michele. acharmos aqui locamente. Brigadíssimo por estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Michele, queridaça, promotora só de maravilhas, né? Michele realmente é nossa curadora de instigações e que breve a gente possa estar se encontrando com mais música e com mais afeto, querido. Ah, maravilha, com certeza. Estou contando as horas e eu ganhei muito tempo aqui nesse momento, tá? Vou levar essa provocação. Que bom que a gente se uniu aqui, que bom que tem essas pessoas e que a energia foi tão cristalina. Um beijo para você, meu irmão. Vamos que vamos continuar se falando. Tchau, tchau. Até Beijão. mais.